Dando seguimento a nossas aulas de anatomia, hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório, que é um sistema muito importante, porque aqui nós conseguimos fazer a troca gasosa, onde entra o O2 e a gente retira do nosso corpo o CO2, que é extremamente tóxico. E nós temos a constituição das vias respiratórias através das fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e, propriamente dito, os pulmões. O pulmão direito com 3 lóbulos e o pulmão esquerdo com 2 lóbulos. Por que essa diferença? Porque o coração se situa exatamente na porção entre o centro e o pulmão esquerdo. Então, faz necessário ter um espaço ali para caber o coração. E aí nós temos a membrana da pleura também, que compõe os pulmões, participando assim também do nosso sistema respiratório. Nossas vias respiratórias é um conjunto de órgãos que captam o ar do exterior e o faz chegar até os pulmões. O que isso quer dizer? Nós temos o ar aqui fora com diversas temperaturas. E aí a gente tem que fazer com que esse ar seja captado, na verdade, e chegue até os pulmões para ocorrer a troca gasosa. Isso tem que ter todo um percurso. Aí nós temos que ter a filtração do ar, essa limpeza. O ar deve chegar em uma temperatura que seja homogênea. Então é um processo que parece rápido, mas é complexo. E os pulmões são os órgãos esponjosos e elásticos de cor rosada, situados na cavidade torácica, que aí ocorre a troca gasosa. Vem o sangue rico em CO2 e quando passa pelo pulmão ele é retirado esse CO2 e colocado o oxigênio, o O2. Vale destacar que a cor rosada, que assim, a pessoa quando fuma, faz uso de tabaco, essas coisas, esse pulmão ele perde essa coloração característica e vai mudando um pouquinho, dificultando também essa troca gasosa. Além de outras condições que a pessoa, no exemplo aqui, o fumante, ele vai carregar. Os movimentos respiratórios, eles são dois, o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Nota-se aqui que a gente está vendo aqui o diafragma. Então, quando a gente tem inspiração, há a contração do diafragma. Quando a gente tem a expiração, há o relaxamento. E aí, na inspiração, contrai-se o diafragma e expande a caixa torácica. A gente introduz ar para dentro do nosso corpo. Quando a gente vai expulsar esse ar, a gente ocorre a contração torácica e o relaxamento do diafragma. Então, expulsamos o ar do nosso corpo. A hematose pulmonar constitui que as células do corpo necessitam de um sofrimento constante de oxigênio e de maneira eficiente. E também tem que ser eficiente também a remoção de dióxido de carbono, o CO2. Então nós temos que fazer essa troca constante, não podemos parar nem um segundo, porque nós precisamos de oxigênio dentro da nossa célula para o funcionamento completo do nosso corpo. A hematose pulmonar é a troca gasosa que se dá nos alvéolos pulmonares e que permite a oxigenação do sangue. Portanto, o oxigênio entra no sangue através da troca de dióxido de carbono que sai dos alvéolos pulmonares. Então, a gente notar aqui essa imagem, então nós temos dióxido de carbono deixando o corpo e oxigênio entrando. Isso
ocorre diretamente dentro da corrente sanguínea. O ar entra pelo nariz ou pela boca, o essencial é que entre pelo nariz, né? E passa pela faringe e converge para os pulmões, pela traqueia que forma um ramo, que a gente mostrou na última aula nossa prática. Um brônquio para cada pulmão, perdão. No pulmão, cada brônquio se divide em várias vezes em túbulos menores chamados bronquíolos, que finalmente terminam em pequenos sacos aéreos chamados de alvéolos, onde ocorre a troca gasosa. Então, cada alvéolo desse vai promover uma troca gasosa. Então, se você tem um pulmão capacitado, essa troca gasosa ocorre de forma mais eficaz. O ar entra através das narinas, que conduz o vestíbulo do nariz. Contém pelo, serve para reter a maioria das partículas que poderiam entrar durante a inspiração. Então, hoje a gente pode estar respirando um ar que é carregado de partículas. Então, algumas dessas partículas ficam presas nos nossos pelos, fazendo essa grande filtração já no início do processo. Por isso que é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Quando a gente respira pela boca, a maioria dessas partículas a gente leva junto. Aqui nós temos a parte que a gente teve destaque na nossa aula nossa primeira aula, sistema esquelético. As paredes laterais que são irregulares são formadas pelas conchas nasais superiores e inferiores, falamos também isso na aula anterior. O vassour da cavidade do nariz é formado pelo palato duro, ósseo e mais posteriormente pelo palato mole muscular, para a gente conseguir fazer essa entrada e a suavização desse ar para dentro do nosso corpo. O palato separa a cavidade do nariz da cavidade da boca. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho das cavidades nasais e ela acaba tendo contato aqui no finalzinho com a boca também. E aí fazendo todo o percurso até chegar no pulmão. A cavidade nasal contém várias aberturas de drenagem pelas quais o muco dos seios paranasais são drenados. Então, além da gente ter os pelos, existe um muco que protege também esse nosso sistema respiratório. E se a gente conseguir verificar nessa imagem aqui, esse muco muitas vezes ele é drenado. E aí às vezes acontece da gente não conseguir expelir tanto para fora quanto para dentro, e aí depois ele vai ser digerido pelo sistema digestório. Pode-se ocorrer de ter uma inflamação, que é denominada sinovite, quando parte desse muco fica preso e começa a se desenvolver bactérias. Você tem ali o acúmulo, as três situações que a gente já falou nas aulas anteriores, que é úmido, quente e escuro. Então, quando há a entrada de micro-organismos patogênicos, ele começa a se desenvolver e criar essa inflamação. Uma camada de muco que cobre as mucosas protege o sistema respiratório por reter pequenas partículas que conseguem ultrapassar os pelos. Então, assim, é a segunda defesa nossa, esse muco. Grandes partículas ficam presas nos cabelinhos, na parte inicial da narina, e a outra parte ela é vamos dizer assim, filtrada por esse muco. A faringe é o tubo que serve tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Então ele passa ar e passa alimento por ali também. Comunica-se com a cavidade do nariz através das coanas, com a cavidade da boca através das fauces, com o ouvido médio através das tubas auditivas e com a naringe através da glote. E aí, consequentemente, com o esôfago.
faringe pode ser dividida descritivamente em três partes: parte nasal da faringe, nasofaringe, parte bucal da faringe, bucofaringe, e a parte laríngea, que é laringofaringe. Aí é só as partes como elas são divididas. Então nós temos a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Nota-se aqui na imagem que ainda dá para ver os círculos e como elas estão bem claras. Não tem como a gente se atrapalhar com essa primeira, segunda e a terceira parte. Dá para a gente destacar aqui na última parte que, se a gente conseguir identificar aqui essa parte final, dá pra gente ver aqui, ó, a comidinha desce mais pelo lado direito e pelo lado esquerdo o ar vai fazer a sua descida e chegar até o pulmão. Aí nós temos a nasofaringe, a orofaringe também destacada e a laringofaringe. A faringe, a laringofaringe está imediatamente atrás da cavidade do nariz e aí continua ela através das coronas. A bucofaringe é a continuação da nasofaringe, estende desde o palato mole até o começo da laringofaringe. A laringofaringe estende desde a bucofaringe acima até o esôfago abaixo, comunicando posteriormente com a laringe, que é a laringe. A laringe conecta a laringofaringe com a traqueia. O ar que vai ou volta dos pulmões passa através da laringe. Como eu falei na última aula, a gente tem essa entrada de ar muito conturbada, então a gente precisa ter um caminho não tão longo até chegar no pulmão para que se estabilize esse ar. Qualquer substância sólida que entra na laringe como alimento é geralmente expelido por uma tosse violenta. A laringe forma uma proevidência laríngea, como pomo de Adão, que é conhecido, na face anterior do pescoço. Então, quando a gente cai um pedacinho ali de, por exemplo, arroz, a gente começa a tossir, fica engasgado um pouquinho, e aí, assim, às vezes tem que fazer uma manobra, mas às vezes o próprio ar que a gente consegue forçar, expulsa essa partícula estranha. A laringe é formada por 9 cartilagens, 3 ímpares e 3 pares. Essas cartilagens são mantidas juntas e unidas ao nosso osso hioide, acima e a traqueia abaixo. A cartilagem tireoidiana é a maior das cartilagens ímpares, a qual produz a proeminência laríngea, que é... Se a gente colocar o dedinho no início da nossa laringe, a gente consegue sentir essa proeminência um pouquinho mais, a gente fala assim, avantajada, né, para fora. Durante a deglutição, a laringe é puxada para cima, encostando-se na epiglote, que tende a desviar sólidos e fluidos para longe das aberturas da laringe. Então, quando a gente está comendo, automaticamente essa passagem se fecha. Acontece, das vezes, um objeto estranho, a gente coloca assim, um pequeno objeto, conseguir passar para lá, mas na maioria das vezes a epiglote fecha-se e ou entra ar para a cavidade pulmonar ou desce o alimento para o sistema digestório. A traqueia é um tubo de 2,5 centímetros de diâmetro e de 11 centímetros de comprimento. Estende desde a laringe até o nível da sexta vértebra torácica, onde ela se divide em brônquios principal direito e esquerdo. Então nós temos o brônquio principal e nós temos aí a divisão entre direito e esquerdo. O caminho do ar da traqueia está rodeado por uma série de anéis de cartilagem em forma de C, que tem a finalidade de impedir que as paredes do tubo se colapsem. Então esse ar muitas vezes ele vem em alta velocidade e ele tende a fazer com que esses anéis vibrem muito. Então nós temos ali a cartilagem para dar aquela segurada. Aí nós estamos vendo da traqueia, a anatomia. Você consegue ver que ela tem um comprimento considerado grande, né? Para fazer com que esse ar chegue aos alvéolos de forma tranquila. Brônquios, bronquíolos e alvéolos. Quando a traqueia passa
por trás do arco da aorta, lá onde está o coraçãozinho, ela se divide em dois ramos curtos, brônquios principais, direito e esquerdo. Cada brônquio principal se divide em ramos ainda menores, que são chamados de brônquios lobulares, um para cada pulmão. Estes dividem-se em muitos bronquíolos, segmentos que contêm se dividindo repetidamente até formar os bronquíolos. Então, vai se dividindo, ficando menor, menor, menor. Essa capacidade de diminuir faz com que a nossa troca gasosa ela ocorra de forma muito eficaz. Então, por mais que a pessoa ainda seja que contribua negativamente, fumando, não fazendo atividade física, não desenvolvendo a capacidade máxima de respiração, o nosso sistema de troca gasosa ainda é eficaz. Os brônquios se dividem muitas vezes formando os bronquíolos terminais, cada um dos quais dá origem a diversos brônquios respiratórios. Esses brônquios respiratórios dividem-se em vários ductos alveolares que terminam em diminutivos sacos de paredes finas que são chamados de alvéolos pulmonares. Frequentemente os alvéolos abrem-se numa câmara como chamada de saco alveolar. E aí ela é embebedecida, esses alvéolos, a gente pode falar assim, por uma espuma. Essa espuma é que facilita a passagem do ar para ocorrer a troca gasosa. Se você é um fumante, esse detergente, essa capacidade dispersante, ela diminui muito. No caso agora do Covid também, essa capacidade diminui muito. Se você não consegue respirar, automaticamente você vai ter que procurar uma outra maneira de conseguir ter uma suplementação de ar para se manter-se vivo, devido à necessidade da gente ter essa troca gasosa permanente e constante. Aí nós temos uma foto, como ele é grande, vai diminuindo, até chegar nesses alvéolos. A gente consegue ver que cada um tem uma denominação, mas dá para a gente ver assim, tão grande é essa quantidade de alvéolos. Cuidados a se ter no sistema respiratório. Aí nós temos que evitar as constipações, arejar o ambiente, exercício físico e respiratório, evitar ambientes poluídos. Hoje, com o coronavírus, é essencial manter a troca gasosa, ou seja, o ambiente renovado de ar. É muito importante que a gente não fique em ambiente fechado. Se está dentro de um carro, abrir a janela. Se vai usar o ar-condicionado do carro, promover a troca de ar, porque senão esse ar fica cansado, por assim dizer. Hoje, higienização das mãos, uso de máscara, para que a gente mantenha esse nosso pulmão limpo, tentando bloquear as partículas do Covid, poeira, entre outros mecanismos, e o fortalecimento respiratório também através dos exercícios, tá bom? Aí nós temos aqui, respirar pelo nariz, é uma maneira que a gente tem que se aprender, e não fumar. Hoje nós temos também que acrescentar aqui mais uma fotinha, que seria o de manter os cuidados higiênicos até que essa pandemia passe. Muito obrigado, encerramos por aqui. Foi uma aula pequena e corrida, mas a gente conseguiu explanar tudo que a gente precisava, tá bom? Dúvidas, entre em contato, que a gente vai retirando essas dúvidas.